Fala galera, seja bem-vindo aqui à Central de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando agora navegadores. E o primeiro navegador que nós vamos conhecer é o navegador Microsoft Edge. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Então, o navegador Microsoft Edge é o navegador presente dentro do Windows 10 nativamente. Trata-se do navegador padrão desse sistema operacional que trouxe muitas melhorias com a atualização, né, na versão 91, que é a versão cobrada em prova. Vamos ver? Acompanha comigo aí na tela esse navegador. Mas antes de mais nada, vou deixar os meus contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo de informática, basta me procurar em qualquer um desses canais. Então, se você ainda não é inscrito lá no meu canal no YouTube, vai lá, Fábio Augusto Informática. Se você ainda não me segue no Instagram, Fábio Alves, e dúvidas, sugestões, elogios, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza, vamos falar do Edge aí então. Então, olha só. A Microsoft lançou o Windows 10 e com ele veio o Edge, né, em 2015. E em 2020 ele usava um motor e até 2020, né? Ele usava um motor de renderização Edge HTML, que era da própria Microsoft. Em dezembro de 2018, a Microsoft resolveu anunciar que pretendia utilizar um novo modelo, que era o mesmo modelo adotado pelo Google, tratando-se então do caso do motor Blank, que é baseado em quem? Justamente no código Chromium, que trata-se de um projeto de código fonte aberto e qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Qualquer pessoa programadora pode ter acesso a ele. E aí, no caso, o Chromium fez com que o navegador Edge ficasse como um dos navegadores mais rápidos que tem na atualidade. E houve essa metamorfose aí no ícone, né? Então você vê como era antes, então esse aqui é antes, e como está agora. É o antes e o depois, né? Recursos que o novo navegador Edge trouxe para a gente. Hoje o Edge, ele, através desse novo motor de busca que foi acrescentado, ele faz com que o navegador fique muito mais rápido, que traz para a gente também a opção de personalização do seu layout, bem como o Google Chrome faz, né? Já há algum tempo, e integração diretamente com o pacote Office 365. Então, galera, você consegue facilmente interpretar que no Windows 10, hoje em dia, nós temos lá na atualização atual, você pode ver que na barra de tarefas, na barra de tarefas que a gente tem ali embaixo, vai aparecer o íconezinho da previsão do tempo, né? Que ele traz ali a temperatura. E quando você clica ali, ele já mostra notícias. E de onde vêm essas notícias? Qual é o parâmetro trazido naquelas notícias? É justamente esse layout personalizado que nós temos dentro do Edge. Então, se você fizer aí essa experiência de clicar nesse ícone, você vai ver que ele vai trazer exatamente isso que a gente está falando. Beleza? E aí, olha só, continuando, eu tenho uma perguntinha aqui que é básica, mas é importante a gente saber. O que é o Microsoft Edge? É uma área de desenvolvimento no Vale do Silício pela empresa Microsoft. É um software Endpoint Direct Gate E, porta direta do ponto final E. É um tradutor online desenvolvido pela Microsoft ou é um navegador web desenvolvido pela Microsoft? Tá? Então todo mundo já sabe, trata-se do quê? De um navegador web desenvolvido pela Microsoft, que é o navegador padrão do Windows 10. Ponto. Esse navegador, por sua vez, ele trabalha com elementos comuns que todo navegador hoje em dia faz, que é fazer a navegação através de abas, né? Essas abas, por sua vez, elas também podem ser denominadas guias e que você pode abri-las através de algumas formas. Através do clique ali no sinalzinho de mais, onde você está vendo aquela setinha, e também através das teclas de atalho Ctrl T. Eu uso ali Ctrl T, uma nova aba ou nova guia será apresentada. Tá certo? Então, esse tipo de questão cai em prova? Cai sim. Então tá lá. Ó. Qual atalho
de teclado que permite abrir uma nova aba do navegador Microsoft Edge em português do sistema operacional Windows. Ctrl A, Ctrl B, Alt N, Ctrl T ou Ctrl Alt N? Então a resposta é Ctrl T. É isso aí. Só que as abas, elas também oferecem outros recursos. É isso aí, gente. Com a chegada dos navegadores que trabalham com abas, você pode, no caso, clicar com o botão direito do mouse sobre a aba, qualquer aba, que ele vai trazer uma série de recursos que podem ser utilizados. O Edge não é diferente, e ele traz também esses recursos. Vamos ver, olha lá. Ações presentes nas abas. Então, quando eu clico com o botão direito do mouse, ele vai trazer exatamente ali a sequência de teclas de atalho, que a gente já comentou. O Ctrl T, para abrir uma nova aba, né, uma nova guia. O atualizar, que é o Ctrl R, bem diferente do F5 que a gente costuma ver. Pode ser que na prova ele cobre o Ctrl R. Tem aí, no caso do Edge, a opção de duplicar a guia, Ctrl Shift K. Temos também a opção de fixar a guia, galera. O que é fixar a guia? Fixar a guia é fazer com que a guia que você for fixar fique ali, no caso, sempre disponível no navegador. Mesmo que você feche o navegador, quando você voltar a abrir, aquela guia vai ficar disponível. Vamos ver isso de perto. Vou abrir aqui o meu Edge e aí a gente já vai conhecer esses elementos, tá bom? Então, olha lá. Muito bem, você já está vendo aí o Edge. E aí, olha só. Vamos supor que eu abra aqui um site qualquer. Vamos abrir um site aqui da Microsoft mesmo. Então, vamos lá. Microsoft. E aí a gente entra no site oficial da Microsoft. Por que eu quis entrar no site oficial da Microsoft? Por causa do logo dela aqui, ó. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e ir na opção fixar guia. Olha lá o que acontece. Automaticamente, você já está vendo aqui, ó, que a aba da Microsoft, ela está com o ícone presente. Se eu fechar o navegador e abrir de novo o Edge, que é o que eu vou fazer agora, olha lá. Automaticamente a aba fixada, ela continua ali, ó. Tá vendo? Então, ela ficou fixada. Para soltar, basta clicar com o botão direito e ir na opção desafixar guia. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente tem a opção de fixar guia apresentada. Bom, voltando para cá, nós temos também outros elementos ali presentes, ó. Então, você já viu o fixar, mas também temos a opção de ativar o mudo da guia. Então, você está lá com o YouTube aberto e ele carregou a página e está reproduzindo. Você não quer ouvir, então Ctrl M na guia, ele vai mutar. Podemos também fechar a guia ativa, Ctrl W. Ctrl W fecha a guia ativa, ok? E aí a gente tem também as opções, né? De fechar outras guias e manter a guia que você está naquele momento. Fechar as guias à direita, né? Então, quer dizer, se for uma só, fechar a guia. Se for várias, ele vai fechar todas as guias à direita. Temos também essa ferramenta que é excepcional, o Ctrl Shift T, de reabrir a guia que foi fechada sem querer. Você já passou por essa experiência de fechar uma guia sem querer? E aí você, putz, não era para ter fechado essa guia. Ctrl Shift T. Ctrl Shift T, ele reabre a guia fechada sem nenhum tipo de crise, tá bom? Quantas guias fechadas, professor? Você vai apertando o Ctrl Shift T e vai reabrindo todas as guias que você fechou anteriormente, tá bom? Então, é uma ferramenta excepcional. Belezinha? E aí, continuando, olha só, nós temos também o acesso a todas as guias, né, que estão abertas ali aos favoritos. Então, eu vou adicionar. Ctrl Shift D, todo mundo que está aberto ali vai para os favoritos. Isso daí é uma característica que a gente tem. E também tem a opção de adicionar todas as guias que estão abertas para uma nova coleção. O que é coleção? A gente vai ver já já. Trata-se de uma característica que o próprio navegador Edge possui, tá? Pergunta de prova. O usuário acessando várias abas simultaneamente por meio do Microsoft Edge em sua configuração padrão
pode fechar a aba atual por meio do atalho por teclado. E aí? Qual é a tecla que corresponde a fechar a aba atual? Ctrl W, é isso aí. Ctrl A seleciona tudo, então vamos colocar aqui, né, o que significa cada um. Selecionar tudo. O Ctrl J, ele vai abrir os downloads do navegador. O Ctrl F é de pesquisar. E o Ctrl R é atualizar. Certo? Beleza. Vamos falar da barra de ferramentas? Barra de ferramentas do Edge. O que a gente tem aí de novo? O Edge, na sua nova versão, ele traz a possibilidade de você trabalhar com as abas verticais. É isso aí, ó. As abas verticais permitem que você, que tem ali as abas já no formato horizontal, como padrão, que você já viu, né, que você trabalha, você pode também experimentar trabalhar com as abas verticais, além de ter um histórico de abas que foram fechadas recentemente. E também a possibilidade de você adicionar todas as abas a uma nova coleção. Então, isso daí é uma característica que a gente tem através dessa ferramentinha que aparece bem aqui no cantinho, ó, do navegador. Vamos ver isso de perto? Olha lá. Navegador Edge aí, ó, aberto para você. E aí eu clico aqui, você vai ver, ó, ligar abas verticais. Cliquei, veja lá o que aconteceu. As abas verticais ficaram aqui, né? E aqui em cima ficou só o título da aba que eu estou. Ah, professor, mas assim fica ruim, né? Aqui esse espaço ocupado, né? É só clicar aqui, ó. Pronto. Melhorou, né? Ficou menor. Mas eu falo, ué, mas aí eu não consigo enxergar. É só pôr o mouse em cima que ele fala. Tá vendo? Ele mostra. Eu tiro o mouse e ele volta a ficar assim. Ah, não acostumei. Beleza. Só clicar aqui de volta e desligar a aba vertical. Ele volta a funcionar no modo padrão, que é o mais comum que a gente utiliza. Tá? Mas é bom saber que existe essa característica sim no Edge. Além de trazer aquele histórico, né? Ó, guias fechadas recentemente. Ó. Ele lista todas as guias fechadas recentemente. Tá vendo só? E aí, claro, não é só de hoje todas as guias que você fechou durante esse período aí, ó, de uso. Tá bom? Beleza? Tem aqui também, ó, a opção de você limpar esses dados, clicando ali naqueles três pontinhos, certo? E também abrir a página de histórico. Aí a gente entra no histórico do navegador, que aí ele vai listar mais coisas. Tá bom? Beleza? E aí, aquela história de adicionar todas as guias à coleção, que é o que a gente vai aprender agora, né? Onde você vai conhecer mais elementos do Edge. Bora lá. Muito bem. Continuando aí, galera, a gente tem aí, ó, a barra de ferramentas. A barra de ferramentas permite que a gente possa gerar algumas ações que o navegador Edge trouxe. Uma delas é a possibilidade de gerar um QR Code, ó, que é essa ferramenta aqui, ó. Como é que funciona? Vou te mostrar. Bem bacana. Olha lá. Ó. Então, posso gerar um QR Code aqui nessa tela? Posso. Só clicar aqui, ó, no íconezinho do QR Code e automaticamente ele já gerou esse QR Code que eu posso, no caso, baixar, né, para poder passar para outras pessoas. Faça o teste aí, ó. Joga ou liga o seu QR Code aí no seu celular, né? Ou aponta, se o seu celular já é da maneira mais atual, né? Basta você ligar a câmera aí que você vai ver que ele vai gerar o QR Code aí para o site da Microsoft. E aí você vê se funciona, tá bom? Então ele traz essa característica aqui que é bem legal, certo? Depois disso, galera, olha só, ele traz também outros elementos presentes aqui na nossa barra de ferramentas. Ele vai trazer as coleções, que é o que a gente viu ali, ó.
quando a gente clica em coleções, ele vai exibir as coleções que nós já temos, né? Essas coleções, por sua vez, faz com que a gente possa, no caso, organizar de uma maneira satisfatória o que seria os nossos favoritos, ou então você pode colocar ali elementos para você ver mais tarde. Então, de repente, tem lá uma notícia que você não consegue ver agora, então coloque em coleções, depois você vê, tá? Como funciona isso? É legal. Vou mostrar para você aqui agora. Dentro do Edge, você está vendo ele aqui. Vamos abrir aqui uma nova aba. Uma aba do Office aqui, ó. Pronto, então a gente tem duas abas aqui agora. A página oficial e a página do Office, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar tudo isso aqui, ó, as coleções. Adicionei, já está lá adicionado. Vou clicar nas coleções e ele vai exibir as coleções. Então, por exemplo, essa coleção aqui ele datou, mas eu posso colocar Microsoft, certo? Tenho outras coleções? Tenho. Olha aqui, ó. Aula de hoje, aula de Ed, nova coleção, 17 de fevereiro que ele gerou sozinho. Então, quer dizer, posso apagar alguma coleção? Posso, é só marcar aqui e apagar. Tá vendo? Nova coleção aqui que ele não gerou, posso apagar. Tem opções de configuração? Tenho, tem opção ali, ó, de classificar por nome, por data, classificar qual foi que eu usei recentemente. Então, ele vai trazer esse item aí, ó. E ele descreve quantos itens nós temos em cada uma das coleções apresentadas. Se eu quiser criar uma nova coleção, eu posso, ó, iniciar nova coleção. E aí eu vou, dou nome para ela, e aí eu vou adicionando as páginas que eu quiser. Se eu não quiser adicionar nada por enquanto, eu deixo ela vazia. Aí eu vou navegando na internet e aquela aba, né, aquela guia que eu achar interessante, eu venho aqui em coleção e vou lá adicionar página atual. Beleza? Então é bem bacana. Vou voltar para cá, você vai ver que ela já não coloquei nome, ela já atribuiu. Ó. Mas eu vou jogar lá fora. Beleza? Então isso é o que a gente chama de coleções, é um elemento que está presente aí dentro do navegador Edge. E ó, detalhe, as coleções também podem ser ali no caso adicionadas através de uma tecla de atalho. Então é bom a gente ficar atento, ó. Vou ampliar inclusive para você ver. Porque tecla de atalho, meu amigo, é uma coisa que sempre cai em prova, então a gente tem que ficar atento. Ó, vou pôr o mouse aqui em cima, você vai ver, ó. Ctrl Shift Y, tá vendo? Então, quando a gente trabalhar ali com as coleções, que aí no caso já está trazendo conjuntos, tá no mesmo, né? Então, trata-se das coleções que nós temos aí presente no navegador. Bora lá ver como cai em prova? Olha lá. Então, como que cai em prova, professor? Uma questão voltada sobre isso. Adivinha? Coloquei aqui para você sobre a tecla de atalho. O navegador Microsoft Edge trouxe algumas ideias novas, entre elas as coleções. O Edge acompanha o Windows 10, mas é um navegador de acordo com a Microsoft que tem conquistado muitos usuários a cada dia. Uma das formas de se acionar as coleções é fazer o uso de atalhos. Aí você está lá. Assinale essas teclas. Qual que é a tecla? Ctrl Shift Y, tá? Lembrando que o Ctrl Shift T, que está aqui, ele reabre guias. Beleza? Fechou? Muito bem, galera. Outra coisa, pode ser que ele pode trazer a atualização que o Ed já fez aqui no meu, ao invés de chamar de coleções, ele pode chamar de conjuntos. Tá? Tanto faz, conjuntos ou coleções. Tá bom? Beleza. Continuando, nós temos ali, ó, sites que a gente pode acessar através das sugestões que são oferecidas pela pesquisa que é feita na barra de endereço. Então, à medida em que a gente digita ali, por exemplo, concursos, você está vendo que ele já está trazendo ali para a gente o quê? As sugestões
que o buscador padrão, que é o Bing, olha só, não esqueça que o buscador padrão do Edge não é o Google, é o Bing, está oferecendo. E aí, se você acatar alguma das sugestões, é só clicar que ele já vai abrir ali, no caso, o conteúdo. Geralmente ele vai abrir o conteúdo de pesquisa daquele assunto, certo? Bom, vamos lá. Uma questãozinha aqui que eu separei para você. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma guia do programa de navegação Microsoft Edge em sua versão mais recente, contendo determinada página da internet e selecionar a opção fixar guia na lista exibida, será possível a. Criar um ícone no canto superior esquerdo do navegador, o qual permitirá o acesso direto à página exibida. B. Criar na área de trabalho do computador um ícone de atalho, o qual, ao ser selecionado, abrirá a página exibida. C. Transformar a guia do navegador em uma nova janela. D. Acionar a página exibida pela guia à lista de páginas favoritas. E E. Duplicar a guia aberta, criando-se assim uma cópia da página exibida. E aí, qual característica você acha que acontece quando a gente fixa a guia? Bom, a gente fez essa experiência, né, e vimos que um ícone é criado. Então, beleza. Alternativa A, ele vai trazer ali o ícone criado para a gente. E agora chegou o momento de conhecer mais algumas características. E essa característica que você vai conhecer é bem legal. Vamos lá. Trata-se da leitura avançada. O que é a leitura avançada? A leitura avançada trata-se de uma leitura que o navegador vai oferecer para você elementos de acessibilidade, além de recursos para facilitar a leitura. Então, como funciona? Primeiro, quando você entra num site que tem ali, por exemplo, a presença de um texto, aí ele vai trazer essa característica para você. Não é em qualquer site que traz esse tipo de coisa, tá? Então vamos ver, acompanha comigo aí na tela. Bom, a leitura avançada, como você pode ver, ela vai aparecer um ícone, que é esse íconezinho aqui, ó. Quando esse ícone aparecer, significa que você pode ter acesso aos recursos apresentados aqui embaixo, certo? Esses recursos, eles vão trazer toda a distração, né? Na realidade, eles vão remover toda a distração que você teria em uma página de texto, ficando com o texto e os elementos que compõem o texto, que pode ser ali algumas imagens, mas toda aquela informação que você tem do site é simplesmente desabilitada. Além de trazer outros recursos que a gente vai vivenciar, nós vamos ver de perto. Bora lá. Deixa eu apresentar aqui para você o Edge, né? Bora lá. E aí a gente vai entrar aqui, ó, numa notícia. Vou pegar essa aqui mesmo. E aí a gente já tem a notícia aqui presente. Tendo a notícia presente, veja só. Esse, ele está carregando aí. Vamos ver se ele vai terminar de carregar e permitir que a gente tenha a leitura avançada. Como eu disse, não é todo o site que permite que a gente possa acrescentar o uso da leitura avançada. Aqui, por enquanto, ele só trouxe a opção de quem? Do QR Code. Tá? Mas a leitura avançada aqui ainda não está presente. Beleza. Então vamos trocar. Vamos pegar uma outra notícia aqui. Pegar a notícia de vôlei. Vamos lá. Vôlei. E aí tá aqui, ó. Ah, essa aqui ele trouxe, tá vendo? Que bacana. Então o ícone aqui ele está presente. Então quando eu clico no ícone, ele remove todas as distrações que estão envolvendo ali por conta do site, né? E traz ali apenas a opção do texto. E o primeiro item que ele traz aqui é um item bem bacana, gente. Eu vou ampliar para você ver, ó. Ler em voz alta. Só que ele não vai ler de forma mecânica, não. Vou até deixar aqui para você ouvir um trecho. Últimas a estrearem no vôlei de praia, brasileiras pedem atenção contra quenianas. A Bem última legal, dupla do né? Brasil a estrear no torneio olímpico de vôlei de praia em Tóquio 2020 será Ana Patrícia e Rebeca. Pronto, tá bom já, né? Então, deixa eu tirar o meu zoom aqui. Trata-se de uma ferramenta legal, onde você tem aqui as opções, ó, ler em voz alta, né?
que é o que está acontecendo nesse momento. Temos as opções de voz, onde você pode, aqui no caso, regular a velocidade. Posso escolher outro nome, né? Então, outro nome que eu digo ultra voz. Aqui a gente tem várias vozes, claro, que aqui você vai ter de acordo com a característica da língua. Então, nós temos aqui para a língua portuguesa, a gente tem a Francisca, a gente tem a Raquel, né? São as duas vozes que a gente tem aí para a língua portuguesa Brasil. A Raquel é Portugal, inclusive, mas a Francisca é a única aqui do Brasil. Mas se você quiser pegar uma outra pessoa, vamos ver aqui, ó, como que ela leria. El Centramen Cuadranes domingo, 25, às 23 horas, de Brasília, em vuelo válido pelo grupo de Contrabraxides Cadambi e Gaudência Macoqueia, do Quênia. Bem legal, né? Então, quer dizer, se eu escolho uma pessoa de uma outra nacionalidade, né? Então ela vai trazer o sotaque da região dela. Então, tá lendo em português, mas com o sotaque em espanhol, tá? Beleza? Fecho aqui e aí a gente volta para as outras opções. Temos aqui a preferência de texto. A preferência de texto significa que eu posso aumentar aqui, ó, para facilitar a leitura, né? Eu posso aumentar o espaçamento também. Isso é para as pessoas que têm aí alguma dificuldade, para facilitar a vida. Temos também os temas que eu posso mudar a cor do fundo, ó. Tá vendo só? Isso para pessoa que tem aí algum tipo de daltonismo pode ajudar, né? Que a gente praticamente mexe com contraste. Temos também aqui uma outra ferramenta que eu acho muito legal, que é a ferramenta gramatical. Essa ferramenta gramatical permite que você possa separar as sílabas do texto. Ele separa as sílabas do texto. Além de separar as sílabas do texto, você também tem as classes gramaticais, que você pode, aqui no caso, destacar o que é substantivo. E aí, claro, que ele vai trazer todos os substantivos, próprios, comuns e por aí vai. Os verbos, olha lá que legal. Isso não tem nenhum outro navegador, hein? Isso é uma exclusividade do Edge. Temos aqui os adjetivos também, ó. Aí gerencia tudo, né? Ele vai generalizar o que é adjetivo pátrio, as qualidades, etc, né? Aí já entra no âmbito da língua portuguesa. E os advérbios também, ó. Antes, mesmo, já e por aí vai. Certo? Então, trata-se de ferramentas gramaticais presentes aqui dentro da leitura avançada. E o último item que ele traz aqui para a gente é a preferência de leitura, onde você pode trabalhar com foco de linha. Olha que bacana. Ele vai trazer ali, ó, foco de linha de 5 linhas, ó, aqui, claro, vamos trazer aqui, ó, 5 linhas para você ver. Uma linha só, 3 linhas e, claro, 5 linhas. Isso daí é para facilitar, para quem tem alguma dificuldade de leitura, trabalhar com esse foco pode ajudar aí a ter uma concentração maior. E temos também esse cara que é bem legal, trata-se do dicionário de imagens. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, qualquer elemento que está dentro do texto, por exemplo, chave, ele vai ilustrar ali para a gente o que significa aquilo, ó, chave. Ou o número 4. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, dicionário. Ah, vamos pegar o torneio. Olha lá. Claro que não são todos. Último. Olha lá. Tá vendo? É bem legal. Além disso, ele traz para a gente aqui a opção de você fazer o quê? Traduzir. Traduzir para a língua que você quiser. Então, por exemplo, traduzir em inglês que é mais fácil, né? Para a gente identificar. Tá lá. É a notícia que estava em português sendo reproduzida em inglês. Então, todas essas características nós temos na leitura avançada que está presente aqui dentro do Microsoft Edge. Fechou? Beleza? Então, voltando para cá, nós vamos seguir aí com a nossa apresentação. Lembrando,
Tecla de atalho para entrar na leitura avançada F9, tá? Porém, o F9 só vai ser possível o acesso quando a gente faz o quê? Olha só, quando a gente faz o uso do site que tiver ali o ícone. Então, ó, não adianta fazer o uso em outro local, não vai funcionar, tá? Então, eu preciso ter ali, no caso, o íconezinho para poder usar o F9. Então, se eu entrei num site, aí não apareceu o íconezinho, se eu apertar F9 vai funcionar? Não, não vai, tá? Então, a leitura avançada não está disponível para todas as páginas visitadas, e sim para as páginas que têm características de texto que podem ser associadas àquelas opções que a gente tem na leitura avançada. Fechou? Então, bora lá. Veja aí um exemplo de questão que pode ser associado ao Microsoft Edge. Então, vamos lá, olha só. Então, sobre o navegador Edge, que vem acompanhando o sistema operacional Windows 10 da Microsoft, assinale a alternativa incorreta. Aí ele fala: o modo de leitura está disponível apenas para algumas páginas web, porque exibe basicamente conteúdo de texto. B. O modo de leitura se torna disponível somente depois que o Edge carrega todo o conteúdo da web, né, da página web, inclusive anúncios. C. Quando o Edge exibe uma página web não compatível com o modo de leitura, o botão da barra de ferramentas do modo de leitura aparece esmaecido. E D. O modo de leitura está disponível também para páginas iniciais de sites, homepages, sites de comércio eletrônico e páginas web que não contenham muito texto. Bom, vamos lá. Nessa questão aqui, galera, ele está trazendo uma referência a uma antiga versão desse modo de leitura. Então eu trouxe essa questão porque eu estou representando aí a questão na íntegra do Microsoft Edge. Trazendo para cá, para a nossa versão atual, o modo de leitura avançada, né, como é chamado agora, ele não vai apresentar o ícone esmaecido, como ele está trazendo ali na alternativa C. Antigamente ele trazia. Quando não era compatível, ele trazia o ícone esmaecido. Agora, quando não é compatível, ele simplesmente não traz, tá? Então, respeitando a questão, a gente vai manter como característica correta isso. Mas o que a gente pode afirmar é: posso acessar o modo de leitura avançada em qualquer site? Não. Então, neste caso, a alternativa que fala que traz isso em qualquer site, né, que não contenha muito texto, é a que está errada. As demais estão ali com todas as características que funcionam realmente na leitura avançada. Então, o modo de leitura está disponível apenas para algumas páginas web, porque exibe basicamente conteúdo de texto. O modo de leitura se torna disponível somente depois que ele carrega o conteúdo da página, é verdade. E aí ele traz aqui pra gente, né, aquela que eu falei, ó, que aparece esmaecido, mas na realidade hoje não mais, ele não aparece, tá? Beleza? Continuando, aí a gente tem uma outra característica que o Microsoft Edge traz, que é a opção de criar um perfil. Então você pode criar perfil dentro do navegador, clicando ali, né, no íconezinho que representa a opção do perfil, que é esse cara aqui, né? Criou lá. Você vai entrar, você pode entrar com a sua conta, né, a sua conta presente, geralmente a conta Microsoft, e automaticamente você já vai fazer o uso que do da sincronização, da ação de sincronizar. E o que que é sincronizar? Sincronizar, você vai sincronizar as informações do navegador com outros dispositivos. Então, conforme a imagem aqui está ilustrando, eu vou conseguir ver, por exemplo, meu histórico, tanto no computador quanto no celular, né? Então, eu vou, claro que para isso eu tenho que ter o Edge instalado no celular também. Beleza? Sobre isso, olha lá uma questão de prova. Atualmente é muito comum a utilização de navegadores para acessar e utilizar aplicativos web, redes sociais, servidores de e-mail e sistemas como, por exemplo, o do Banco do Brasil. O acesso a vários destes sistemas, a exemplo do Banco do Brasil, é feito utilizando-se o protocolo HTTPS,
que implementa uma camada adicional de segurança para acesso às páginas web. Sobre navegadores web, é correto afirmar. Então, quer dizer, toda essa historinha que a gente leu não serviu para nada, porque a pergunta é só isso aqui, ó. Sobre navegadores web, é correto afirmar. Tá? E aí vem, o Google Chrome permite abrir múltiplas abas na mesma janela, ao contrário do Microsoft Edge, que permite apenas a navegação de uma página por janela. Isso é verdade? Não, não é verdade. Então está errado. B. O Banco do Brasil pode usar o protocolo HTTPS, não pode, né? Por usar, né? Então vamos lá. O Banco do Brasil, por usar o protocolo HTTPS, não pode ser acessado utilizando-se o Microsoft Edge. É verdade? Mentira. Pode usar o Edge sim, porque ele consegue acessar o HTTPS. O Mozilla Firefox é um navegador gratuito, diferente do Google Chrome, que é um software pago. Bom, o Google Chrome não é pago, né? É só você pensar que você pode, no caso, instalar também no seu celular. E o Edge? O Edge possui um sistema de login que permite ao usuário sincronizar os seus favoritos entre outros dispositivos. Verdade! Então, portanto, está correto o item D. Beleza? E aí, continuando com as configurações que o Edge possui, aqueles três pontinhos é chamado configurações e mais. Quando você clica nesses três pontinhos aqui, ó, ele vai trazer todas essas configurações aqui, sendo que a primeira delas a gente já conhece, que é para abrir uma nova guia, Ctrl T. Temos essa daqui, que é uma nova janela, Ctrl N. E agora nós vamos conhecer esta, que é a janela privativa. A janela privativa, dentro do navegador Microsoft Edge, trouxe uma mudança significativa. Eles alteraram a tecla de atalho. Então, a tecla de atalho para poder acessar agora é Ctrl mais Shift mais N, igualzinho ao Google Chrome. Então, quer dizer, tá bem igual ao Google Chrome. E aí, características da navegação privativa. A navegação privativa, ela não vai armazenar as páginas que você visitou, os cookies, que são geralmente as entradas que você faz em determinados sites com logins, né? Então, cookie geralmente representa os logins. Então, quando você entra lá no Facebook, você vai digitar o seu e-mail e a sua senha, e aí quando você entra novamente no Facebook, você digita a primeira letra do teu e-mail e já traz preenchido. E que é isso? É o cookie. Ele não vai armazenar as suas pesquisas e também não vai fazer o armazenamento de arquivos temporários para cache, tá? Então, essas são as ações que a navegação privativa ela impede que aconteça, além de não armazenar dados de formulário e também não armazenar todas as pesquisas que poderiam gerar rastreamento, que seriam pesquisas de produtos que você vai querer comprar, tá certo? Em prova, como é perguntado isso? Em navegadores web, como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou o Microsoft Edge, há a opção de abrir páginas de interesse em modo de navegação conhecido como privativo ou anônimo, que tem como uma de suas características a ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada, b. não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas, c. exigir o cadastro do usuário a cada página visitada, d. ser exclusivo de dispositivos móveis como os smartphones e e. exigir a solicitação da digitação de uma senha a cada página visitada. Galera, imagina só se você tivesse que digitar uma senha a cada página visitada. Seria um tormento, né? E essa história aí de ser exclusivo de dispositivos móveis, então esquece. Então, a navegação anônima é aquela que não vai salvar o histórico. Ponto. Então, colocando ali a alternativa correta, alternativa B. O outro elemento que a gente tem lá nos três pontinhos, né, que é configurações e mais, que é o nome dado, né, é o controle de zoom. Já está aqui logo abaixo da navegação privativa, né? Está aqui.
Esse controle de zoom ele pode ser feito através do sinalzinho de mais e menos, que você está vendo aí, mas eu também posso fazer através de tecla de atalho, que é o Ctrl mais e o Ctrl menos. Quando eu faço a alteração de mais e menos, eu também posso voltar ao normal apertando Ctrl mais 0, tá? Então, o Ctrl mais 0, meu 0 saiu errado aqui, né? Vamos fazer ele certo. Ctrl 0, gente, ó. Aí, agora sim. Aí você vai voltar ao 100%, ele vai restaurar o tamanho. Isso que é em prova também, olha lá. Nos computadores com o sistema operacional Windows instalado, os controles de zoom permitem aumentar ou diminuir o tamanho de uma página web e, consequentemente, o tamanho do texto, podendo melhorar a legibilidade e prover acessibilidade a pessoas com baixa visão. Para aumentar o zoom aí ele traz os navegadores, ele traz ali uma comparação entre eles. Ele vai falar lá, o Chrome mantém-se pressionado o Ctrl e pressiona a tecla Z até se atingir o tamanho desejado. Verdade? Não, né, gente? Ctrl Z é desfazer, não é para aumentar o zoom. No Firefox, a gente precisa clicar no menu ferramentas e na opção mais um até atingir o tamanho de fonte desejado. Não é verdade. Graças a Deus, todos os navegadores têm a mesma característica. Então, eu não vou ter características diferentes tanto em um quanto em outro. Então, quando você já sabe disso, fica fácil. Você vê que quando ele está trazendo alguma coisa diferente, já está errado. O Chrome, o Firefox e o Edge mantém-se pressionado a tecla Ctrl e aperta-se a tecla mais no teclado numérico até atingir o tamanho desejado. Perfeito. Exatamente isso. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa C. E aí, ó, só analisando as outras duas alternativas, o F11 ele deixa a tela cheia, tá? E se a gente pressionar a tecla Alt em algumas situações, ele vai permitir que você possa acionar alguma tecla de atalho para exibir algum item de menu. Mas, tirando isso daqui, a gente está falando no Internet Explorer, né? Quando ele cita ali o Internet Explorer. Tirando isso, ele não vai trazer a opção de aumentar ou diminuir o que a gente tem na página. E agora nós vamos conhecer mais elementos presentes em configurações e mais, que são os 3 pontinhos que a gente tem ali nesse menu do navegador. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Vamos falar agora da barra de favoritos. É isso aí, nós temos os favoritos ali logo em seguida, presente dentro do navegador, que vai trazer para a gente elementos que são importantes. Acompanha aí comigo na tela. Favoritos. Então eu coloquei ali para você o seguinte, ó. Para exibir, né, as ferramentas de favoritos, basta clicar no botãozinho lá, 3 pontinhos, que é configurações e mais, o nome dele. E aí eu posso, através da tecla de atalho, Ctrl Shift O, gerenciar os favoritos. Então esse cara aqui, ó, ele gerencia, é diferente de exibir os favoritos. Esse camarada aqui, ó, ele vai gerenciar. Por aqui, ó. Então eu posso gerenciar os favoritos. E se eu desejo salvar o endereço da página que eu estou visitando aos favoritos, eu utilizo o Ctrl D. Tá? Vamos ver isso de perto no navegador. Então, o navegador Edge, uma vez que eu esteja aqui, né, na página da Microsoft, né? Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, você vai ver aqui que ele já traz os favoritos. Deixa eu ampliar para você ver aqui, ó. Ele está trazendo os favoritos. Só que você fala, os favoritos, Ctrl Shift O, ele vai exibir os favoritos? Não, ele não vai exibir. Ele vai trazer para a gente aqui quem? Ó, ele traz a opção de você gerenciar. Como? Eu clico aqui nos 3 pontinhos, tenho mais opções, ó, para abrir a página, para importar, para exportar, para remover. Traz também aqui a opção para você adicionar uma nova pasta. E aí, adicionando essa nova pasta, eu posso fazer o quê? Organizar, gerenciar os favoritos, tá? Então, ó, Ctrl Shift O, ele vai trazer essa opção aqui. E aí, ó, basicamente a mesma coisa de você clicar nessa estrela cadente aqui, ó. Ele exibe os favoritos que você tem,
né? Permitindo, inclusive, que você possa adicionar outro, ou então que você possa criar pastas para poder gerenciar. Tá certo? Beleza? Então, voltando para cá, né, a gente vai ver mais elementos do Edge que são aí importantes. Então, no caso do favorito, também temos aí exemplos de questões de prova. Olha lá. Após visitar vários sítios web, você gostaria de voltar aos sítios mais interessantes, mas acha difícil lembrar-se de todos os endereços? Nesse contexto, o nome do recurso no Microsoft Edge ou no Google Chrome que permite armazenar para uso futuro os endereços web de sítios selecionados é sítios confiáveis, informações pessoais, favoritos, busca ou sincronização. Fácil, né? Favoritos. Porém, eu vou trazer aqui um adendo para você. Favoritos facilita a sua vida. Então, quer dizer, eu posso colocar sites para facilitar a localização desses sites no meu acesso. Então, por exemplo, eu gosto de entrar num site russo, mas eu não sei escrever russo. Então, o que eu faço? Eu entro uma vez nesse site e coloco aos favoritos. E aí, quando eu precisar entrar, eu vou lá nos favoritos e localizo aquele favorito e entro. O fato de eu usar o favorito não significa que o site vai carregar mais rápido. Isso é uma pegadinha de prova que eu já vi e que a galera cai de monte. Assinar a alternativa que traz o elemento que faz com que os sites sejam carregados mais rapidamente pelo usuário. E aí você vai ver ali os favoritos dentro das alternativas. E muita gente vai nele. Não são os favoritos que fazem com que o site seja carregado mais rápido. E sim o quê? O cache do navegador, né? O cache ou cachê, como que é a pronúncia certa, né? É essa forma que a gente tem, que o navegador usa, as imagens que estão dentro do navegador para fazer o quê? A geração do cache, né? Do cache, que é justamente o fato de não precisar carregar essas imagens novamente. Que imagens que são essas, professor? São as imagens que compõem o site, imagem do botão, a imagem da barrinha. Então, esses elementos ele não precisa carregar de novo. E como ele já tem isso armazenado dentro dele, faz com que o processo de carregamento seja mais rápido, tá? Então, isso não tem nada a ver com favoritos. Belezinha? Então, bora lá, segue o bonde, vamos ver mais elementos aí do navegador. Agora a gente vai conhecer o histórico de navegação. Olha lá. Histórico de navegação. Então eu coloquei ali para você o seguinte, ó, que o Edge, ele armazena os endereços visitados nos últimos dias, claro. Só que aí você pode exibir o histórico de navegação através da tecla Ctrl H. Então, Ctrl H, ele exibe o histórico de navegação. Esse histórico não tem como você fazer o uso dele, vamos dizer assim, impedindo que ele faça numa navegação comum. Na navegação privativa, sim. Na navegação privativa, ele não vai armazenar. Mas no padrão, o histórico de navegação ele vai registrar as páginas que você visitou. E ponto. É isso que ele vai fazer. Tudo bem? E aí é claro que a gente tem as configurações. Olha lá. Então, por exemplo, vindo para cá, você vai ver o navegador, ó, e aí eu aperto Ctrl H. Ele está trazendo ali o histórico. Eu posso clicar aqui nos três pontinhos, ele vai trazer ali algumas ações. Entre elas, o limpar dados de navegação. Ele pode abrir a página de histórico também. Ele mostra tudo. E aí ele traz para a gente aqui a opção de visualizar o que eu vi hoje, o que eu vi ontem, o que eu vi semana passada ou na data anterior. Na data anterior, ele vai trazer aqui, ó, as datas. Vamos ver até que data que ele está trazendo. Ah, ele traz bastante aqui, ó. Aí, ele trouxe até abril de 2021, né? Então, quer dizer, estamos em julho, então temos aí praticamente 3 meses, né? 90 dias aí de histórico que ele traz. Certinho? Beleza? Além de trazer ali as opções, ó, de fechados recentemente, as guias de outros dispositivos, uma vez que você tenha o Edge compartilhado aí com outros dispositivos, ele também vai trazer essa característica. Beleza? Então, voltando para cá, vamos ver como que isso daí pode ser cobrado em prova? Olha lá.
Assinale a alternativa que contém um atalho de teclado que exibe o histórico de navegação tanto no Internet Explorer, quanto no Edge, quanto no Google Chrome. Bom, se é para exibir o histórico, a gente já sabe, é o Ctrl H. Agora vamos fazer uma distribuição das teclas de atalho que nós estamos vendo aqui. O Ctrl N, você lembra para que serve? Ctrl M, ele abre uma nova janela. Então, aqui, ó, nova janela. Vou fazer isso melhor. Ctrl N, traz para cá. E a gente escreve nova janela, certo? Depois, Ctrl T, faz o quê? Nova aba ou guia. Ctrl Shift N, navegação privativa. Ctrl Shift P, navegação privativa. O que, professor? Calma. Firefox, Internet Explorer e demais navegadores. Ctrl Shift N, navegação privativa. Edge e Chrome. Tá? Então, essa é a única tecla de atalho que a gente tem diferença entre os navegadores. As demais, todas são iguais. Beleza? Vamos ver uma outra pergunta a respeito aí de histórico? Olha lá. A navegação na internet utiliza aplicativos denominados navegadores, browsers. Em algum deles, como no Edge, há uma lista denominada histórico, que armazena os A. Endereços dos sites visitados pelo usuário automaticamente. B. Endereços dos sites visitados pelo usuário por acionamento das teclas Ctrl D. C. Endereços de destinatários aos quais se enviam comunicados, notas, credenciais ou brindes com o propósito de incentivar a publicação de determinada informação. Dados coletados por uma ferramenta gerenciável que proporciona a troca de mensagens via e-mail. E E. Dados coletados por um serviço online que sugere outros sites pelos quais o usuário talvez tenha interesse com base nos sites visitados com frequência. Então, se tratando do histórico, a gente já sabe que são o quê? Os endereços de sites visitados automaticamente. Continuando, agora vamos ver o próximo item que trata-se do histórico de downloads. Olha lá. Histórico de downloads, galera. Todo navegador traz um histórico que lista os últimos downloads realizados dentro do navegador. E esse histórico, ele remete também à localização de onde ele foi feito. Por padrão, nós temos ali o armazenamento feito dentro da pasta downloads, mas isso não é via de regra, e eu vou te mostrar por quê. Olha só, dentro do navegador Edge, quando a gente tem aqui, por exemplo, né, vou dar aqui para você mostrar o Ctrl J, ele traz ali os downloads, né, os últimos downloads que foram realizados nesse navegador, mas ele traz os 3 pontinhos aqui, ó. Esses 3 pontinhos, ele traz para a gente as configurações de downloads. E quando a gente abre a configuração de download, ele mostra aqui o local. Esse local é o local padrão, downloads. Mas eu posso alterar se eu quiser. Se eu quiser alterar, eu posso mandar para outra pasta. Ou eu posso habilitar, que é muito mais prático, a opção dele perguntar o que fazer com cada download. Então, quando eu efetuo o download, ele pergunta, onde você quer salvar esse download? Então, quer dizer, eu tenho total liberdade de alterar. Então, o fato de trazer a pasta downloads como uma opção padrão não significa inalterada, tá? Então, significa que eu posso fazer essa alteração sempre que desejar. Basta eu mesmo, na opção de downloads, né? Quando você for lá, abriu o Ctrl J aqui, ó, ele lista os downloads, ele mostra aqui para você, por exemplo, os últimos downloads, ele traz aqui para a gente abrir a pasta de downloads, porque é a pasta padrão, que está ali, no caso, no navegador, mas ele traz os 3 pontinhos
toda vez que a gente tiver 3 pontinhos nos itens que estão presentes aqui, ele vai trazer outras opções. Por isso que ele fala mais opções. E nessas opções a gente tem a opção de configuração. Beleza? Então, diante disso, a gente já consegue analisar exemplos de questões de prova que fazem a respeito dos downloads. Olha lá. Assinale a opção que indica o local em que são salvos os arquivos baixados pelo usuário usando o Microsoft Edge. A. É configurado quando o aplicativo é instalado. B. É sempre na pasta corrente. C. É sempre na pasta Downloads. D. Pode ser configurado pelo usuário. E E. Somente pode ser configurado pelo administrador do sistema. Bom, fácil, né? Então você já viu que pode ser configurado pelo usuário sem nenhum tipo de problema. Beleza? Outro elemento que a gente tem no botão lá, configurações e mais, ele traz ali para a gente o apps. Olha lá. Então, embaixo de downloads, como você está vendo aqui, ó, nós temos o apps. O apps significa que nós podemos transformar qualquer guia que está aberta em um app. O que é transformar em um app? Ele vai gerar como se fosse um atalho para esse site. Vamos ver diretamente aqui no navegador como funciona? Então, olha só. Aqui no navegador, você está vendo que quando eu clico nos 3 pontinhos, que é configurações e mais, aliás, eu vou pedir para você anotar essa tecla de atalho, que ela é muito importante. Essa daqui, ó, Alt F. Então, anota aí, ó, Alt F. Mesma coisa que clicar nos 3 pontinhos e se ele mencionar o botão configurações e mais, você já sabe que é justamente esses 3 pontinhos. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu clico nos 3 pontinhos, ele vai trazer aqui o apps. E dentro dos apps eu posso, no caso, gerenciar, uma vez que eu já tenha, né, apps presentes, ou instalar este site como um aplicativo, tá? Então, como eu estou numa nova guia que não tem ali nenhuma informação, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui este site e gerar o app. Aí ele traz aqui a opção de instalar esse site como aplicativo. Eu vou instalar. Pronto. Está instalado como aplicativo. Temos os 3 pontinhos aqui e olha só. Onde que eu tenho ali as opções para fazer o uso desse aplicativo? Então, permissões de aplicativo, a privacidade, mais ferramentas, né, onde você tem aqui as opções para transmitir para outro dispositivo, que a gente vai ver já o que é isso. Então, ele gera como se fosse um atalho, tá? Se eu precisar acessar, é só clicar nos 3 pontinhos e ele vai trazer aqui para mim, ó. É só clicar nele e ele carrega, certo? Em geral, eu posso também trazer aqui, ó, o aplicativo listado diretamente no iniciar do Windows 10. Ó. Tá vendo só? Então, eu venho aqui, ó, ele tá na letra M, inclusive, se eu for aqui, ó. Tá aqui, ó. E ele já traz como novo, ó, tá vendo só? É um novo aplicativo. E se eu clicar, ele abre aqui a janela do site. Tá vendo? Então, parece que é uma opção boba que a gente tem aqui, mas na realidade não é não. Você pode a qualquer momento fazer o uso dessa ferramenta para facilitar a sua vida. Às vezes você precisa desse site sempre presente. Então faça uso dele aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Voltando para cá, vamos conhecer mais elementos do Edge, galera. Olha lá. Bom, na hora da impressão, se você imprimir um documento, né, seja ele qual for, se você for imprimir aí, no caso, uma página da internet, o Microsoft Edge, por sua vez, ele vai trazer algumas características. Quais são as características? Vou te mostrar isso diretamente nele. Então, aqui, se eu der um Ctrl P, ele vai trazer ali, ó, a informação da página, né, com algumas características que você precisa saber. Primeiro, aqui ele está trazendo para a gente o total de folhas que será impresso. Deixa eu ampliar aqui para você ver onde está meu mouse. Ó. O total de folhas que será impresso, qual a impressora, né, que está definida aqui no momento, qual é o layout que vai ser utilizado, se é retrato ou paisagem, e o que será impresso.
Aqui ele vai imprimir tudo. Porém, eu posso definir o que vai ser impresso. Isso aqui tem caído com muita frequência em prova, tá? Porque a gente sabe fazer o uso disso daqui no Word, mas não sabe fazer o uso disso daqui no navegador. Qual a diferença? Nenhuma. É a mesma. Então, quer dizer, se eu precisar imprimir um intervalo de páginas, eu uso o hífen. Como ele está trazendo aqui, ó, de 1 até 5, vírgula 8, vírgula 11 até 13. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o intervalo de 1 até 5, a página 8 sozinha e o intervalo de 11 a 13. Então, a separação de páginas isoladas é feita através da vírgula. Então, é a vírgula que você usa, tá certo? E também aqui em mais configurações, eu posso definir o que vai ser impresso na minha folha. Então, por exemplo, aqui você está vendo que ele está trazendo o título no cabeçalho, né? E a data também. Mas lá embaixo, ele vai trazer para a gente o seguinte, ó. Lá embaixo, ele vai trazer a URL, ó. Tá vendo que ele está trazendo a URL? E isso daqui é o típico exemplo de questão de prova sobre impressão. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Olha lá. Na questão seguinte, ele vai falar para a gente o seguinte: olha, assinale a alternativa que contém um dos elementos que será impresso no rodapé de uma página acessada pelo Microsoft Edge em sua configuração original. Aí ele fala hora, nome, título, data ou URL. Então, a gente já sabe, trata-se da URL, galera. É isso que a gente tem presente aí neste navegador. Uma das ferramentas que foi ali no caso atualizada no navegador foi a forma de captura que você pode fazer a respeito de um conteúdo que você está visitando. Então eu posso fazer o uso da captura pelo próprio navegador. Então existe o recurso que faz com que você capture parcialmente ou totalmente a página. Vamos ver? Olha só. Então, trata-se da ferramenta Captura da Web, que está presente aí no navegador quando você clica lá nos três pontinhos, né, que é configurações e mais, tá? Então vamos fazer isso aqui usando o próprio navegador. Então, usando o próprio navegador, a gente tem aqui o acesso à página da Microsoft. Então, eu vou abrir aqui, a mesma página que você está vendo, você vai ver aqui também. Está carregando, e aí a gente vai ver aqui ó, o Windows, tá? Então, vou clicar no novo Windows 11, que já é uma promessa que a Microsoft já tem para o final deste ano e início do ano que vem. Então, olha só. Muito bem. Se eu clicar aqui nos três pontinhos, ele vai trazer aqui a opção captura da web. Ou eu posso usar a tecla de atalho Ctrl Shift S. Então, captura da web. Cliquei, ele vai trazer isso aqui, ó. Eu posso definir a área de captura, ou eu posso capturar a página inteira. Vou definir a área de captura. Eu vou capturar só o quadro onde está escrito Windows 11. Certo? E aí eu vou capturar. Automaticamente ele já trouxe aqui para a gente a ferramenta captura da web, que permite que eu possa fazer o quê? Anotações, né? Então você tem aqui, ó, anotações que pode ser feita na imagem, né? Então, sei lá, posso destacar aqui, ó, por exemplo, o número do próximo Windows, que é o Windows 11. Posso apagar, evidentemente, essa anotação que eu fiz. Posso salvar, né? E quando eu salvo, ele salva como imagem. Olha lá. Posso salvar como, né? Eu posso também, no caso, adicionar as coleções, aquelas coleções que a gente viu que o navegador oferece. E também tenho três pontinhos aqui que permite que eu possa compartilhar. Então, aí no caso, a gente vai compartilhar usando os recursos que a Microsoft oferece através do navegador e do Windows 10, né? Então, você tem aqui a opção de compartilhamento por proximidade, né? Através de dispositivos que possuem o recurso Bluetooth. Você tem a opção de gerar um link e mandar esse link. Ou você pode mandar também
através da ferramenta Captura Esboço, que é do Windows 10. Ó. Clicou em Captura Esboço, aí ele vai trazer mais recursos para você, né? Onde você pode, aqui no caso, acrescentar um destaque, onde você pode, aqui no caso, cortar. Então, temos esta opção e aí sim, você pode compartilhar usando o e-mail, que é a opção que a gente tem aqui em Captura Esboço, certo? Então, trata-se de uma ferramenta que nós temos aqui presente dentro do navegador Edge, que você pode capturar de maneira parcial ou total a página, tá? Caso você queira capturar total, basta clicar aqui em captura da web, capturar a página inteira. Pronto, ele vai capturar a página inteira. Ó, é a página inteira que foi capturada, tá? Não pense que é apenas aquilo que a gente enxergou no começo, não. É a página inteirinha, coisa que a gente não consegue fazer usando a ferramenta de captura, porque nós temos que arrastar, né? Então, é uma ferramenta útil que está presente aí dentro do navegador. Belezinha? Então, voltando para cá, dando sequência, nós vamos conhecer também a opção de localizar na página. Isso aqui é fácil, né? Então, localizar na página, então quando você clica lá nos três pontinhos, ele vai trazer também a opção de localizar na página, que você pode acionar através da tecla de atalho Ctrl F. Ctrl F permite que você possa localizar, pesquisar na página um texto. E esse texto, por sua vez, quando é localizado, ele traz ali para a gente a seguinte referência dele em destaque e também a quantidade de vezes em que ele aparece, ó, tá vendo? Então, neste caso aqui, 1 de 41. Então, ele traz ali a quantidade de vezes que você tem isso daí aparente. Beleza? Lembrando que o Ctrl F também pode ser substituído pela tecla de atalho F3. Então anota isso aí para você não esquecer. Beleza? E aí continuando, ó, assinale a alternativa correta com relação ao uso do atalho Ctrl F no ambiente de internet por meio do Microsoft Edge e do Google.com. E aí ele traz lá. A. Ctrl F é utilizado para realizar uma nova busca na internet por meio do site google.com. B. Para adicionar a página que está sendo exibida no navegador aos favoritos, deve-se utilizar Ctrl F. C. Ctrl F é utilizado para buscar texto da página que estiver aberta no navegador. D. Para imprimir a primeira página de resultados do google.com, utiliza-se o atalho Ctrl F. E E. Ctrl F é usado no google.com para ir para a próxima página. Galera, aqui a gente tem uma questão que envolve o google.com, que seria o site de busca. Porém, o Ctrl F e o google.com não tem nada a ver uma coisa com a outra. O google.com é um site de busca, ponto. O Ctrl F é uma ferramenta que a gente tem dentro do navegador Edge que permite pesquisar independentemente do google.com ou não, né? Então, quando ele cita aí na alternativa A que o Ctrl F é utilizado para realizar uma nova busca na internet, tá errado. Não é uma busca na internet, é uma busca na página que você está visitando. Beleza? No B, ele fala para adicionar a página que está sendo exibida no navegador aos favoritos. Para adicionar é Ctrl D. Vou colocar aqui, ó, para você anotar aí no seu caderno, caso você ainda não tenha anotado. E aí o C, Ctrl F, é utilizado para buscar textos da página que estiver aberta. Claro que é a nossa alternativa correta. Beleza? Continuando, nós temos aí o elemento mais ferramentas. Ó. Então eu pulei aqui, ó, o ler em voz alta, porque a gente já viu isso lá na leitura avançada. É a mesma coisa, tá? Então, você pode acionar aí o ler em voz alta, ele vai fazer a leitura do que está ali na página visitada. O primeiro elemento que a gente tem aqui em mais ferramentas é a opção de você salvar a página como. Como que a gente pode salvar uma página na internet? Nós podemos salvar uma página na internet de três maneiras, tá? Então pode ser como página da web, como página somente HTML e como arquivo único, tá? Então qual a diferença entre eles? Eu vou apresentar para você. Olha só. Então, você vai ver aqui que quando a gente salva uma página
da internet, ele vai trazer algumas características próprias, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, mais ferramentas, e aí a gente vai clicar em salvar página como. Em salvar página como, a gente vai fazer o seguinte, eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, tá? Então, o primeiro aqui, ó, página da web. Então, eu vou colocar aqui, ó, antes, página da web, para a gente saber que é dessa maneira que a gente salvou, certo? Vou dar Enter e você vai ver que ele está gerando ali, ó, página da web. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a pasta. Então, a gente vai vir aqui, ó, e a pasta que nós estamos está na área de trabalho. E aí você vai ver aqui, ó, página da web. Só que perceba o seguinte, ó, ele gerou o arquivo HTML e uma pasta com os elementos que estão presentes na página. Então, todas as imagens que a gente tem lá na página estão aqui presentes. Ó, vou até exibir aqui no navegador ícones grandes para você ver que os elementos de imagem estão presentes aqui, ó. Já está salvo. Para quê? Para que, caso eu queira acessar essa página de maneira offline, para poder exibir o conteúdo, tá? E não fazer a associação direta ao servidor aí da Microsoft, que é onde está hospedado, né? Então, ele vai trazer aqui para a gente a página completa com as imagens, por conta justamente do quê? De trazer aqui, no caso, a pasta com os elementos referentes ao documento HTML. Vamos voltar para lá e vamos ver outra forma de salvar. Então eu venho aqui, posso clicar em três pontinhos, mais ferramentas, ou salvar página como, cujo atalho é Ctrl S. Cuidado para não confundir que salvar página como é Ctrl S aqui no Edge, mas salvar como no Word é outra tecla de atalho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Próxima opção. Vamos trocar aqui, ó. Vamos lá. Somente HTML. Aí eu vou colocar aqui, ó. Somente HTML. E vou dar Enter e ele vai salvar. Ele está gerando? Gerou. E aí a gente volta lá para o arquivo. Voltando para o arquivo, veja aqui, ó. Somente HTML. Você viu que se ele gerou aqui uma outra pasta? Não gerou outra pasta. Então, somente HTML é na íntegra isso. Ele vai gerar a página somente HTML. Tá certo? Beleza? Depois disso, aí nós temos a outra opção. Vou dar um Ctrl S aqui, ele já vai trazer, e aí a gente vai salvar como página web de arquivo único, né, que a gente tem aqui, ó. Página de arquivo único. Só que aí, perceba que a extensão dele já foi modificada para MHTML. Já vou salvar aqui como único. Único. E aí, está gerando. Perceba que o ícone dele já é diferenciado. E se eu clicar duas vezes para ele abrir, o Windows 10 não traz o arquivo correspondente a ele como um padrão. Você tem que escolher qual que é o programa, o aplicativo que você quer que ele faça a abertura como único, né? Se eu tentar aqui pelo Internet Explorer, vamos ver se ele abre o Internet Explorer aqui, o conteúdo. Ele abriu, tá vendo só? Então, ele abriu aí, ó. Beleza? Tá aqui o conteúdo. Agora, como o Internet Explorer é um navegador antigo, olha lá, ele está trazendo aqui, ó, os elementos daquilo que está presente naquela página que a gente salvou, tá? Esses elementos aqui, ele sai bagunçado. Beleza? Muito bom, galera. Então, voltando para cá, vamos dar continuidade lá ao que a gente está aprendendo no Edge. Pergunta de prova. Um usuário de um computador com Windows 10 está utilizando o navegador Microsoft Edge para realizar busca por informações sobre cursos de informática. Ao localizar uma página com informações interessantes, o usuário decide por salvar a página.
nessa situação, um dos tipos de salvamento da página é página da web, somente HTML, imagens, formato imagem JPG, formato PDF, somente texto, ou formato de impressão. Bom, a gente já sabe, né? Tem página da web de arquivo único, somente HTML, e completa, né? Que seria a opção. Então, aqui no caso, somente HTML. Um outro recurso que nós temos dentro do navegador é o nome window, ou nome da janela, né? Que a gente tem presente aí, né? No Edge. Então, esse nome window permite que a gente possa gerar uma forma de organizar as nossas janelas que estão abertas. Vamos ver isso na íntegra, como é que funciona. Funciona assim. Então, meu Edge está aberto aqui com essas guias, né? Olha lá. Então, as guias já estão aqui. E aí eu posso simplesmente clicar lá nos três pontinhos e fazer o uso do seguinte, ó. Mais ferramentas, nome window. E aí eu venho aqui e coloco aula de Edge. E dou OK. Você vai falar, ué, cadê? Onde está essa informação? Essa informação, ela vai estar presente quando eu passar o mouse aqui embaixo, ele vai trazer ali para mim o nome aula Edge, né? Dá para ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Ó. Aula de Edge, tá vendo? Ou quando eu faço a procura de programas, né, alternando através do Alt Tab. Olha lá quanta coisa que eu tenho aberta aqui no meu computador. Mas você está vendo aqui, ó, a aula de Edge, ó. Já está ali. Tá vendo só? Então, portanto, já dá para ter a ideia de como que funciona esse nome window, que é um elemento que foi herdado do Google Chrome, né? Isso daí já é um elemento herdado graças à tecnologia que foi adotada aí com a atualização do Microsoft Edge, tá? Bom, continuando, vamos ver aqui mais recursos que a gente tem presente. Temos a opção de transmitir mídia para outro dispositivo, né? Então ele traz ali, ó, o Edge permite que o conteúdo visualizado seja transmitido para outros dispositivos sempre que desejado. Então, eu posso clicar lá para transmitir, olha lá como funciona. Venho aqui, mais ferramentas, transmitir mídia para outro dispositivo. Ele vai procurar. E aí, procurando dispositivos, quando ele existir, né, que tem a opção aí de, de utilizar o recurso, inclusive do Chrome, né, para poder fazer, né, do Chromecast, você pode transmitir essa guia para outro dispositivo. Como no próprio slide eu já fiz isso em um ambiente em que tinha dispositivos ali presentes, dá para ver aqui, ó, que eu poderia transmitir para essa TV, para essa outra, para esse outro ambiente aqui, ó, de TV, para essa outra TV, e o que eu poderia escolher o que era para transmitir, se era guia, se era minha área de trabalho ou se era um arquivo. Então, o que pode ser cobrado em prova em relação à transmissão? Ele pode perguntar: quais são os elementos que podem ser transmitidos através do item transmitir mídia para um outro dispositivo? Então, posso transmitir a guia, posso transmitir a área de trabalho ou posso transmitir um arquivo, né? E aí, o dispositivo em si vai receber essa informação e exibir na tela. Beleza? Outro elemento que a gente tem é o solucionador matemático. Esse solucionador matemático é um elemento exclusivo que a gente tem no Edge. Como assim solucionador matemático, professor? Assim, ó, é bem legal. Então, quando a gente tem aqui no Edge a possibilidade de habilitar o solucionador matemático, aqui, ó, ele vai abrir para você aqui do lado direito, né, um painel do lado direito, onde você pode selecionar o problema de matemática, você clica aqui e aí você seleciona, por exemplo, aqui na sua tela, se existisse, ó, que ele vai falar para mim que não é um problema matemático, né? Resolver. Ele não vai resolver porque não é um problema matemático, certo? Mas se fosse, ele traria, certo? Agora, nós também temos a possibilidade de fazer o quê? Escrever um problema matemático, que é o que a gente vai fazer agora. Não vou mais
capturar. Eu vou digitar. E aí eu digito aqui para ele, ó. O quê? Digitar aqui um problema matemático, pode ser uma raiz, ó, como eu coloquei no exemplo da própria questão, ó, raiz de 144. E aí eu mando ele solucionar. Ele vai solucionar. Ele já avaliou, trouxe aqui 12. Eu posso pedir para ele mostrar as etapas, ó. Aí ele fala aqui, ó, calcule a raiz quadrada de 144 e obtenha 12. E aí como? Aí ele vai trazer aqui, ó. Pode ser né? Fatorando, né? A gente fala. Você vai fatorizar. 2 elevado a 2 vezes 3 também vai dar aí a raiz quadrada de 144. Ele também traz vídeos, trazendo ali para a gente a resolução da raiz quadrada aqui, ó, tá vendo? Então, trata-se de uma ferramenta bem legal que foi acrescentada ao ED, que permite que você possa trazer soluções de problemas matemáticos. Para quem tem filho, isso aí é ótimo, né? Então, vou lá, estou com problema de matemática, beleza, usa o ED aí, vai lá no solucionador matemático, seleciona lá o que você tem dúvida, que o Ed vai te ajudar a localizar, inclusive, uma videoaula sobre aquele tipo de questão, né, de elemento matemático que está sendo ali exibido. Beleza? E aí, continuando, olha lá, voltando para cá, nós temos ali o seguinte: mais uma opção presente dentro do Ed, que significa para você fixar esses elementos na barra de tarefas. Que elemento é esse? Vamos ver isso aqui direto no Edge para você ver que bacana que é. Ó, clicando nos 3 pontinhos do Edge, você vai ver que nós temos a possibilidade de, em mais ferramentas, fixar na barra de tarefas. O que é fixar na barra de tarefas? Eu posso fixar esse conteúdo aqui na minha barra de tarefas. Você vai ver, ó, vou fixar na barra de tarefas. Ele pergunta, né? Ele confirma na realidade e vai fixar. Fixou. Tá aqui, ó. Não quero mais ele aqui. Eu vou tirar ele daqui. Então, botão direito, desafixar da barra de tarefas. Mas eu também tenho outra opção. Eu venho aqui, ó, fixar no menu iniciar. Aí ele vai fixar aqui dentro. Ou eu posso usar a opção de assistente, que é o que está lá no meu slide, ó. Iniciar o assistente para fixação na barra de tarefas. Aí eu clico aqui e ele fala: importar do Google Chrome, continuar sem importar, então eu não quero importar nada de dados, eu quero só continuar. Aí ele vai gerar uma sugestão. Qual a sugestão? Ele vai trazer ali, ó, os sites que eu posso fixar. É uma sugestão dele. UOL, Facebook, YouTube. E aí, ó, onde que ele vai fixar? Ele vai fixar aqui embaixo. Ó, se eu marcar, olha lá, apareceu o ícone do UOL, tá vendo? Se eu marcar o YouTube, olha lá, apareceu o ícone do YouTube. Tá vendo só? Não quero, só desmarcar, ó. Beleza? Então são sugestões que ele traz aqui para você poder fixar um site diretamente na barra de tarefas. Beleza? E aí, claro, você tem a ação de continuar, que permite que você possa fazer mais elementos. Eu vou continuar. E aí ele traz aqui mais opções, ó. Certo? Tudo pronto, só concluir. E aí ele já vai fixar todo mundo aqui, ó. Certo? Como eu não marquei nada, ele não trouxe nenhum elemento a ser fixado. Belezinha? Então, voltando para cá, nós temos mais alguns elementos presentes aqui dentro do Edge para a gente conhecer. Trata-se do gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas também é um elemento herdado do Google Chrome, que permite que você possa visualizar o que está consumindo mais de processamento e memória na navegação. Então, a tecla de atalho correspondente é Shift ESC, tá? E em prova, isso já foi cobrado. Assim, ó, considerando o navegador Edge em português instalado no seu sistema operacional Windows 10, a tecla de atalho Shift ESC possibilita o acesso a um recurso denominado, e aí basta você procurar gerenciador de tarefas. E por fim, nós temos aqui, ó, a ferramenta do desenvolvedor.
Então, lá nos três pontinhos, né, a gente tem a opção da ferramenta do desenvolvedor que permite que você possa, no caso, fazer o seguinte. Vamos lá. Podemos fazer o uso. Deixa eu pegar aqui, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Nós podemos fazer o uso. Ele traz o bem-vindo, que é o que a gente viu ali no slide, mas ele traz aqui elementos de linguagem HTML para que o desenvolvedor possa analisar os elementos que estão presentes aqui na guia. Então, à medida em que a gente vai passando o mouse aqui, ele vai destacando ali o item, tá? Então, você pode, né, ver quais são os elementos. Outra coisa que eu acho que é bem legal para a gente que não é desenvolvedor web é que você pode ver se o seu site aqui no caso ele é responsivo ou não. Então ele está trazendo aqui, ó, a visualização do site da Microsoft em um celular. Eu posso definir aqui, por exemplo, celular de nível intermediário, né? E aí eu posso escolher aqui, ó, na posição que seria horizontal e na posição vertical, tá? Tenho aqui também as opções de zoom, né, para poder enxergar. E se você quer mais preciso, ele traz aqui o modelo de celular. Quero ver como que fica no iPhone 10. Olha lá como fica no iPhone 10, tá? Quero ver 100% no iPhone 10. Aí, agora tem a imagem real do iPhone 10 ali na tela, para você ter ali como que fica a página que nós estamos acessando. Então, isso dentro das ferramentas do desenvolvedor. Clicando para cá, ele volta a exibir ali o conteúdo, né, no navegador Edge para desktop, para, no caso, o uso no computador. Belezinha? E aí, ó, continuando, nós temos o último elemento presente no navegador, que é a opção de configurações. Nós podemos configurar diversas coisas no Edge, inclusive trazer a opção de voltar aos padrões. Vamos ver isso aqui de perto? Olha aqui, ó. Abrindo o navegador Edge, você vai ver o seguinte, que quando você clica nos três pontinhos e vai em configurações, ele vai abrir todos os elementos aqui de configuração. Então ele vai trazer aqui o perfil que está sendo ali no caso utilizado. No meu caso, eu não estou sincronizando com outros dispositivos, porque eu não tenho o Edge instalado no meu celular, então eu não tenho ali a sincronização, certo? Eu posso gerenciar minha conta, onde ele vai trazer ali ó, elementos de gerenciamento, né? Ele traz ali tudo que eu posso utilizar de acordo com os elementos que estão presentes da Microsoft. Ele traz também aqui a opção de informações pessoais, as senhas, informações de pagamento, importar dados do navegador, né, de outro navegador. Mas ele também traz a privacidade, que traz aqui, por exemplo, a opção de você se prevenir contra rastreamento. Então aqui ele está trazendo o elemento equilibrado, tá? O limpar dados de navegação, que é para você limpar o histórico, a senha, os cookies, né? Então você pode fazer isso, fica dentro de privacidade. Nós temos um elemento aqui de aparência, ó, que você pode definir aqui, por exemplo, um tema para aparência. Ó. O meu está claro, mas eu posso definir escuro, pode ser o padrão do sistema, né? Então, aí fica a seu critério, ó, como fica no escuro. Ao claro, ao padrão do sistema. Mesma coisa que o claro. Mas eu posso escolher outros. Tá vendo aqui, ó? À medida que eu vou clicando, ele vai modificando lá, ó. Tá? E tem aqui a opção de descobrir mais temas. Beleza? Então eu vou deixar aqui no padrão que estava, né? Que era esse daqui. E aí já já ele volta ao original, né? Ele deixou ali aquele azul. É só voltar aqui para claro e deixa aqui no, né? No sem definição. Temos também aqui, ó, uma das opções que a gente pode encontrar em prova é qual que é a opção que a gente traz ali para exibir o botão da página inicial. Se eu tirar aqui, ó,
Ele vai desaparecer. E qual que é a opção que a gente tem para colocar uma página inicial diferente do padrão? Também aqui em configurações. Beleza? Tem aqui as ações de compartilhar, né? Ó, alguns destinos de colagem que ele traz aqui, ó, o formato de copiar e colar padrão. Ou se você quiser já fazer o uso do texto sem formatação, os cookies, transformar em navegador padrão ou não, né? O Edge, no caso aqui, é o navegador padrão do Windows 10. A pasta Downloads, que vai trazer ali para a gente, né, a opção de você alterar os elementos, né? E aí vem proteção para a família. E aí, no caso, você precisa adicionar, né, as pessoas à sua conta Microsoft para poder fazer isso. O idioma, as impressoras, o sistema em si, ó, de inicialização, redefinir as configurações, telefones e outros dispositivos, né? Quando você tem aí, no caso, o seu telefone e você quer incorporar, né, baixar o app para o celular. E o sobre o Edge, onde você vai ver aqui que nós já estamos na versão 92 aqui, a minha versão já está atualizada para a versão 92, então ele já trouxe alguns elementos a mais do que a versão 91. Não vi muita diferença em relação à versão 91, que até então era a que eu tinha aqui no meu navegador. E muito provavelmente você também vai ter a versão 92, porque essa atualização era feita automaticamente. Beleza, turma? Então, vimos aí um apanhado geral sobre o que vem a ser o navegador Microsoft Edge. Utilize o navegador Microsoft Edge, que ele é cotado como o navegador mais rápido que a gente tem na atualidade. Faça o teste e veja se ele é mesmo tão rápido assim como andam falando. Beleza? Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!